Olá, oitavo ano, tudo bem com vocês? Meu nome é Caroline, eu sou professora de língua portuguesa e estou aqui no canal Juazeiro Cidade Educadora, Aula em Rede, para propor que a gente use esse espaço para estudar um pouco mais. Pegue um caderno, um lápis, sente-se confortavelmente e vamos lá. Hoje nós vamos fazer uma breve explanação sobre contos míticos, reconhecer as características estruturais e funcionais do gênero mito, reconhecer a estrutura narrativa presente nesses textos míticos, ler alguns textos e pesquisar sobre criaturas mitológicas. Você já ouviu falar em mitologia, mitos ou heróis mitológicos? Você conhece alguma história da mitologia grega? Você já assistiu algum filme baseado em história da mitologia grega? Bom, os contos míticos, eles tratam-se de uma história que é narrada sem que se tenha preocupação em retratar a verdade ou a realidade ao longo da história. Então, eles se preocupam apenas em seguir a estrutura do conto, mas não tem preocupação em contar histórias reais. Por isso, para o estabelecimento do conto mítico, é comum que use alguns recursos sobrenaturais, como a existência de deuses ou de seres inanimados. Ou seja, a história pode dar ênfase em vertentes que nem sequer existam, mas dentro da sua justificativa seguem uma lógica já estabelecida, sem que se tenha preocupação em fazer com que os fatos sejam reais. As histórias, como eu já disse, possuem características de textos narrativos. São histórias riquíssimas, cheias de enigmas e de fantasias. O espaço ele é distante e inimaginável, já que não precisa dessa preocupação com a realidade. E o tempo é um tempo distante e fantástico. O conflito geralmente é recheado de aventura e muita luta. Aqui nós temos um exemplo de conto mitológico, o mito do arco-íris preto e branco. Há bilhões de anos atrás foi visto do céu um monte de linhas curvadas em cima uma da outra. Era tudo preto e branco. Todos ficaram pensando, o que será que aquilo sempre aparecia depois da chuva? Anos depois, quando inventaram a tinta colorida, duas crianças acidentalmente jogaram tinta de 7 cores diferentes no céu. E aquelas linhas estavam lá. Assim, as linhas curvas ficaram coloridas, com 7 cores diferentes. Chamaram de arco-íris, em homenagem às crianças que coloriram. Arco era um menino e íris era uma menina. Recapitulando, o texto mítico ele não tem preocupação com a realidade. Ele possui seres e poderes sobrenaturais. Existe uma lógica, ainda que não seja real. E o tempo e o espaço são distantes e irreais. Vamos voltar ao texto. Vejam, aqui na história do arco-íris, você consegue perceber algumas características dos contos mitológicos. Existem poderes, as crianças conseguem pintar alguma coisa no céu com cores, com tintas coloridas, e existe uma justificativa lógica para o fato ter acontecido. O arco-íris era preto e branco, e aí a partir do momento em que elas coloriram, ela virou um arco-íris. E a justificativa até para o nome do arco-íris. Arco ser uma menina, um menino e íris ser uma menina. Então veja, embora você perceba que a história não é real, existe uma lógica na explicação dos fatos. Agora eu vou propor um desafio para vocês. Como os contos mitológicos são baseados em personagens da narrativa mitológica, eu vou propor que vocês pesquisem sobre Dédalo, sobre Ícaro, sobre Pandora, sobre Hércules, Narciso e Orfeu. Esses são personagens muito importantes nas narrativas mitológicas. Eu quero que você faça um pequeno resumo sobre cada um deles e escreva no seu caderno. Bom, por enquanto é isso. Até a próxima aula. Deixe o seu comentário. Beijos.